Olá, estudantes! Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Kátia Spinelli, sou coordenadora do curso de Geoprocessamento e nessa noite, estarei aqui conduzindo essa live com vocês para falar um pouco mais sobre o curso de Geoprocessamento e sobre o nosso modelo de ensino aqui na Uniaselv. Mas antes, desse momento, eu já gostaria de iniciar aqui parabenizando vocês por terem escolhido, ingressar no ensino superior. Pode ser que no curso de geoprocessamento não seja o primeiro curso que você esteja fazendo. Geralmente os nossos alunos veteranos aqui do curso têm uma certa tendência de ser o segundo ou terceiro curso superior que os alunos buscam. Então, de qualquer forma, sendo o primeiro ou outros cursos de ensino superior, parabéns, porque você buscou mais uma formação iniciando aqui nesse semestre com a gente. Então, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, poder conhecer um pouquinho mais de vocês, mesmo que seja aqui na nossa interação pelo chat. E para que vocês me conheçam um pouco mais, eu trouxe algumas pequenas informações aqui. Então, eu sou formada em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou natural de Caçador, que fica lá no oeste de Santa Catarina. Não sei se vocês conhecem, essa cidade. E já aproveito para pedir que vocês deixem aí no chat de onde vocês estão falando, por que vocês buscaram o curso de geoprocessamento, Então, o que chamou a atenção de vocês para estar buscando esse curso aqui na área? E na época, que eu fiz a minha graduação, o ensino à distância ele ainda estava se consolidando a nível de Brasil. Então, eu acabei deixando o município, meu município, de onde eu era natural, e fui até em Florianópolis para fazer o curso de Geografia de maneira presencial. Durante a minha graduação, eu sempre me interessei muito pela parte de pesquisa, então eu segui essa trajetória fazendo mestrado, doutorado. Em Geografia eu tenho tanto licenciatura como bacharelado. No mestrado, no final do mestrado, eu comecei a dar aula, primeiro com o ensino básico, atuando como professora de geografia, atuei dentro do ensino fundamental, médio, e depois, quando eu comecei o doutorado, veio então a oportunidade de entrar na Uniaselv, primeiro como professora aqui do curso de Geografia. Depois de um tempo, eu ingressei na coordenação do curso de Geografia, e foi a partir, também da equipe ali de professores de Geografia que a gente pensou, em conjunto com outros professores também da área mais interdisciplinar, o curso de geoprocessamento. Então, hoje o curso de geoprocessamento ele já tem uma caminhada aqui na instituição, e ele já é reconhecido também pelo Ministério da Educação e também já está credenciado dentro do CREA, que é nosso conselho profissional. Bom, diante de tudo isso, que é um pouquinho dessa minha trajetória profissional, que eu compartilho aqui com vocês, eu também sou uma pessoa que gosta muito de conhecer aí novos lugares, gosto muito de assistir filmes e séries, e tenho um desejo, dentro da minha vida, de trazer essa qualidade de vida para o meu dia a dia, Então, buscando aí uma alimentação saudável, praticar atividade física, enfim, Essa busca, por uma qualidade de vida. E antes da gente falar, de uma maneira um pouco mais elaborada sobre o curso, sobre o modelo de ensino da Uniaselv, eu gostaria de saber, assim, um pouquinho de vocês.
como está a emoção de vocês aí nesse início de semestre, né? 2025/2, já começa um curso aqui de geoprocessamento, primeiro módulo aqui do curso, e como estão os ânimos, então? Coloque aí no chat que eu gostaria de entender. Vocês estão estilo mais satélite, né? Então, a pergunta é: que ferramenta do geoprocessamento melhor representa o seu estado atual? Então, estilo satélite, observando tudo de cima, analisando antes de agir. Ponto de referência: sei onde estou, mas preciso traçar a rota. Um buffer, né? Então, preciso de um tempo para me adaptar ao semestre. Ou modelo de elevação, né? Então, pronto para subir e me desenvolver. Então, uma brincadeira, né, que a gente traz para esse primeiro momento aqui de conversa. Eu gostaria de saber como está o seu estado atual aqui diante dessas ferramentas de geoprocessamento. Bom, pode ser que você já conheça a Uniaselv, já tenham feito um curso aqui com a gente, ou conheçam alguém que já fez, ou pode ser que seja o primeiro contato de vocês aqui com a instituição. E esse slide que vocês estão vendo aqui na tela, ele traz um pouco desse conhecimento, né, um pouco dos números, né, e também da qualidade de ensino aqui diante da instituição. Então, em fevereiro deste ano, a Uniaselv completou 26 anos, né, de existência. Então, a gente já tem uma bagagem dentro do ensino superior, nossa história, né, já tem 26 anos. A gente tem uma sólida construção dentro do ensino à distância, vem desenvolvendo e melhorando cada vez mais os nossos processos de ensino-aprendizagem, os materiais, tudo isso para entregar para vocês, né, o melhor ensino à distância. Hoje, a gente é a maior instituição de ensino superior do estado de Santa Catarina, é uma das maiores a nível do Brasil. A gente oferece mais de 500 cursos de graduação, pós-graduação, também cursos técnicos e profissionalizantes. A gente soma mais de 700 mil estudantes matriculados nesses cursos. Quando a gente olha para o ensino à distância, a gente tem mais de 1.200 polos em todos os estados, né, brasileiros, então isso traz a oportunidade do ensino à distância ser mais acessível, né, para as pessoas, né, do país como um todo, né, e vocês vão ter acesso também a mais de 1.500 professores regentes e mediadores, né? Então, formam aí o nosso corpo docente da instituição. A Uniaselv, ela também já é reconhecida pelo Ministério da Educação. O último processo de recredenciamento do nosso ensino à distância, a gente tirou nota máxima nesse processo, que é nota 5. Então, vocês estão ingressando, né, numa instituição que tem esse reconhecimento e também que tem uma nota de qualidade. Pensando, né, que vocês são aqui calouros e calouras, e o ensino à distância, ele tem, o início dele, né, requer algumas familiaridades com o nosso modelo, com a tecnologia e principalmente com o ambiente virtual de aprendizagem, que é o nosso AVA. Então, eu costumo dizer que não existe, né, ensino à distância sem o AVA. E muitas das funções que vocês vão encontrar no AVA vai fazer parte da sua jornada, da sua trajetória acadêmica. Então, ao estudar as disciplinas, o material, né, os livros, né, das disciplinas, esse material vocês vão encontrar dentro do AVA. As avaliações que vocês fazem de maneira online também vão estar dentro do AVA. A parte financeira, né, da instituição, os boletos também estarão dentro do AVA. Se vocês, né, durante
a trajetória acadêmica precisarem de algum documento, como atestado de matrícula, um histórico escolar, tudo isso vocês têm acesso dentro do AVA de vocês. E também para assistir às aulas virtuais com os professores, para encaminhar as dúvidas depois das aulas, a partir dos protocolos. Então, tudo isso vai estar dentro do seu ambiente virtual de aprendizagem. E para conhecer um pouco mais desse universo, a Uniaselv ela criou esse site, que é um site especial para vocês que são calouros. Então, é o Bem-vindo à EAD Uniaselv. A gente tem aqui no chat, né, o mediador, ele pode estar colocando aqui no chat esse link de acesso para vocês. E eu convido vocês aqui depois dessa live, clicar nesse link, vasculhar ali, é um site bem bacana, tem inúmeros vídeos, e ele mostra como vocês conseguem acessar o AVA, e mostra algumas das principais funções também do ambiente virtual de aprendizagem. Então, é bem bacana que, antes de iniciar aí as aulas, né, você realmente tenha entrado no seu ambiente virtual de aprendizagem, tenha vasculhado um pouco mais ali no seu ambiente, saiba um pouco das funcionalidades. E o site, né, aqui de conteúdos da Uniaselv pode auxiliar vocês nesse caminho, né, do primeiro acesso. Lembrando que o AVA você consegue acessar tanto do seu computador e também do seu celular. Para acessar o seu celular, você precisa baixar o aplicativo, que é o aplicativo Léo. A partir do Léo, você consegue, né, com o seu e-mail institucional, com o seu primeiro acesso de senha, você também consegue entrar no AVA. Então, fica o convite aqui para todos vocês para acessar esse site e saber um pouco mais, né, conhecer o seu universo aí inicial do ensino à distância. Eu vou falando com vocês e tomando um pouquinho de água, senão a minha voz ela para no meio do caminho. Como funciona, né? Quando a gente fala do ensino à distância, é muito importante que vocês conheçam quem são os profissionais que atuam, qual é o nosso modelo de interação aqui dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, a Uniaselv, ela tem uma reitoria, dentro do ensino à distância tem a pró-reitoria de ensino à distância, e abaixo, né, do ponto de vista hierárquico, vem então os demais atores pedagógicos que vão também dialogar com vocês. Então, a gente tem uma equipe de tutores administrativos. Esses tutores, eles são profissionais formados dentro da área, né? Então, dentro da área do geoprocessamento, que vão estar auxiliando, né, esses processos administrativos que permeiam o curso. Além dos tutores, então, tem eu, né, como coordenadora de curso. Atualmente eu resido em Indaial, que é onde é a sede da Uniaselv. E junto comigo, né, também trabalham os demais professores regentes, que vão atuar com vocês nas explicações do conteúdo. Então, professores, né, também que compõem a grande área, né, do geoprocessamento, muitos mestres, doutores também, que vão estar atuantes nas disciplinas do curso, e junto com o professor regente, vocês vão ter o professor mediador. Então, o professor mediador também vai estar em sala de aula com o professor regente. Daqui a pouquinho eu vou explicar um pouco mais esse processo. Para turmas que são semipresenciais, não é o nosso caso aqui do geoprocessamento, mas em outros cursos tem, né, turmas semipresenciais formadas lá no polo, aí também tem o professor regente que atua no polo, e
para necessidades, né, de alguns alunos que são PCD. Também a gente tem intérprete educacional e intérprete de Libras. Quais são os benefícios aqui da metodologia da UniaSelv? Um aprendizado mais profundo e focado. Então, vocês vão perceber que durante as aulas online com os professores, que é uma aula de maneira síncrona, vocês vão perceber, né, que essa aula ela vai trazer essa aprendizagem, esse aprofundamento ali nos conteúdos. Então, acesso a esses professores que são especialistas na área, suporte personalizado e próximo. Então, aqui entra muito o professor mediador. Então, o professor mediador, além de estar presente na aula, mediando, né, o chat, interagindo com vocês, numa pós-aula, ele também vai atender vocês ali no AVA, a partir dos protocolos que vocês podem encaminhar com as dúvidas. Então, interatividade, proximidade, um ambiente de aula organizado, eficiente e a participação de vocês ativa nessa aprendizagem. Então, como vai ocorrer as nossas aulas? Então, vocês vão ser organizados a partir das disciplinas. Conforme vocês vão fazendo, né, as disciplinas do curso, vocês vão entrar numa turma com os mesmos alunos que estão matriculados, né, nessa disciplina. Então, quando a disciplina ela tem um caráter com áreas comuns, pode ser que dentro da turma de vocês, né, vocês encontrem também estudantes de outra área, de outros cursos, porque aquela disciplina ela é interdisciplinar. E aquela disciplina que é bem específica ali do geoprocessamento, aí a turma vai ser formada somente com os alunos, né, do curso de geoprocessamento. Nessa aula, que é síncrona, que é dentro desse ambiente online, vocês vão ter o professor regente, que é aquele professor que é especialista dentro da área, então ele vai lecionar aquela disciplina. Vocês também vão ter o professor mediador, que tem essa função de mediar essa aula. Então, ele vai ficar no chat, fazendo a interação com vocês no chat. E, geralmente, o mediador também traz alguns recadinhos aí iniciais ou finais da aula, que são recados mais gerais, que têm relação com a jornada de vocês, avisos, por exemplo, de quando acontecem as datas de avaliação, ou avisos importantes, alguns comunicados importantes aqui da instituição, o mediador também auxilia ali durante a aula essas falas. E a partir disso, né, vocês também conseguem interagir pelo chat, também erguer, né, a gente tem a ferramenta de erguer a mãozinha, então a partir disso o professor, né, consegue habilitar ali o áudio, a câmera, para que você consiga fazer a sua pergunta também ao vivo, né, e interagir durante a aula. No ensino à distância, isso é muito importante que vocês fiquem cientes, né, desde o início do semestre. A aula ela é muito importante para que vocês interajam com os professores, recebam, né, todo esse conteúdo de uma maneira mais didática, a partir do que o professor elaborou e traz para a aula. Mas, além da aula, no ensino à distância é muito importante que você realize o seu autoestudo. Então, para cada uma das disciplinas que você vai realizar aqui na UniaSelv, você vai ter o livro dessa disciplina. Então, antes da aula, é importante que você já comece a entrar em contato com o conteúdo dessa disciplina. Tanto o livro vai estar lá no seu ambiente virtual de aprendizagem, no AVA, como outros conteúdos que o professor separou, elencou.
Então, tudo isso vai estar dentro do que a gente chama da trilha da disciplina. Essa trilha é como um trilhar do teu conhecimento dentro da disciplina. Então, é muito importante que antes da aula você já tenha entrado lá no seu AVA, tenha entrado em contato com a trilha dessa disciplina, ter feito download desse livro, compreender um pouco quais são os objetivos dessa disciplina, qual é o conteúdo. Aí depois, né, tem a aula do professor e pós, né, a aula, você também precisa continuar o seu processo de aprendizagem a partir da leitura desse livro, entrando em contato com os outros materiais que estão lá na trilha. Então você vai ver que na trilha tem diversos vídeos, né, com conteúdos complementares. Pode ter podcast, artigo científico, indicação de algum livro, né, extra. Então é muito bacana, né, todo esse conteúdo, porque a partir, né, do teu desenvolvimento como estudante, da construção da tua autonomia aqui no decorrer do curso, que futuramente você vai atuar com excelência no mercado de trabalho. Então, dinâmica das aulas. Como vai funcionar tudo isso? As disciplinas, elas são modulares. O que é isso? Né? Então, vocês vão fazer uma disciplina por vez. Então, a primeira disciplina que vocês iniciam, o semestre, vocês vão ter 4 semanas para fechar o ciclo dessa disciplina. Então, na primeira semana, vocês têm a primeira aula ao vivo dessa disciplina, onde o professor vai trazer nessa aula os principais conteúdos que compõem a primeira unidade do livro dessa disciplina. Na segunda semana, tem a segunda aula ao vivo com o professor, onde ele vai abordar o conteúdo referente à segunda unidade do livro dessa disciplina. Terceira semana, terceira aula, onde o professor vai abordar a terceira unidade do livro dessa disciplina. Então, toda a disciplina, né, padrão, que vocês vão ver no curso, tem um livro e a partir e esse livro é formado por 3 grandes unidades. Então, por isso, em cada uma dessas aulas, o professor trabalha essas unidades. A quarta semana vai ter a quarta aula dessa disciplina, que é a última aula, quando se encerra o conteúdo dessa disciplina. Então, aqui na quarta aula, o professor vai revisar um pouco do conteúdo que ele trabalhou nessas outras semanas, e ele pode aprofundar também o conteúdo, trazendo estudo de caso, trazendo convidados externos para participar dessa quarta aula, para trocar experiências com profissionais formados e atuantes. Enfim, né, o professor vai utilizar aqui também a criatividade dele para estar trazendo, né, algo a mais lá na quarta aula, né? Então, explorando um pouco mais os conteúdos ou trabalhando algo que complemente, né, que aprofunde algum conteúdo mais específico, que vocês tiveram mais dificuldade ali no decorrer da disciplina. Durante essas 4 semanas, vocês também vão se organizar para fazer as avaliações de cada uma das disciplinas. Então, lá na segunda semana da disciplina, quando vai acontecer a segunda aula, já fiquem atentos dentro do AVA de vocês, lá em calendário acadêmico, ou também em notas e avaliações, porque já vai estar aparecendo a data das avaliações das disciplinas. Então, a partir da segunda semana, já vai abrir a primeira avaliação para vocês realizarem dessa primeira disciplina.
Da terceira semana vai abrir a segunda avaliação e a última semana vai começar a abrir as 2 últimas avaliações da disciplina. Então, vocês vão ter 3 avaliações de maneira online. Então, a primeira avaliação da disciplina referente à unidade 1 do livro de vocês é objetiva e é online. A segunda avaliação referente à segunda unidade do livro, também com questões objetivas e é online. E a partir dali da quarta semana, vai abrir a terceira avaliação da disciplina. Então, aqui o professor já trabalhou todos os conteúdos, né, referentes a essa disciplina, das 3 unidades. Então, essa terceira avaliação, ela já vai começar a cair todo o conteúdo, né, da disciplina. E essa terceira avaliação, ela é de 2 perguntas dissertativas, onde vocês vão, então, escrever sobre o assunto que está sendo proposto ali na avaliação. Ela ocorre de maneira online. A última avaliação da disciplina, ela é objetiva, ela contempla todo o conteúdo da disciplina, mas ela ocorre de maneira presencial. Onde ela vai acontecer? Lá no polo que você está matriculado. E que dia e quando, né? Então, é você que vai agendar o dia e o horário, isso dentro do seu AVA, em notas e avaliações, o horário e o dia que você vai fazer essa avaliação presencial lá no polo. Então, por isso é muito importante, né? Vocês que estão começando aqui na instituição, de fato, acessar o AVA de vocês, mergulharem um pouco nessas funções que tem o AVA. Claro que no início, tanto o professor regente como o professor mediador também vão estar lembrando vocês, auxiliando vocês nesse processo, né, das disciplinas, da avaliação, mas o nosso AVA, ele é simples, intuitivo, então é muito bacana, né, que vocês já tenham esse primeiro contato antes mesmo de entrarem na aula, né, com os professores. Falando um pouquinho, né, então, sobre o curso de geoprocessamento, qual o objetivo aqui do curso? Então, é formar profissionais capacitados para atuar na área de geoprocessamento, aptos a supervisionar, orientar e executar técnicas e análises provenientes do geoprocessamento, capazes de contribuir profissionalmente de maneira inovadora e criativa diante dos diversos aspectos da realidade, né, local, regional, nacional, na qual vocês estejam inseridos. Então, é muito importante, né, o geoprocessamento, ele é uma tecnologia, né, que está cada vez mais sendo utilizada para diversas áreas do conhecimento. A gente vê o geoprocessamento relacionado a questões ambientais, a questões da agricultura. Quando a gente olha para a saúde, também, hoje se tem pesquisas e levantamentos onde cruzam informações a partir, né, da utilização e da análise que o geoprocessamento oferece. Então, é uma área muito ampla, né, que a gente pode utilizar o geoprocessamento. E aí é muito bacana, né, que vocês durante o curso se desenvolvam, né, a partir dessas questões mais técnicas, né, de supervisão, de orientação, de execução, mas que vocês também, né, dentro da realidade local, regional, vocês também
possam atuar de uma maneira inovadora e criativa, né, diante aí dos diversos, das diversas áreas que o geoprocessamento pode trazer resultados, né, bons resultados, seja na área de planejamento, na área de execução de alguns projetos. E quando olha-se para o mercado de trabalho, onde vocês podem atuar, né, no geoprocessamento? Então, a nível de Brasil, a gente tem algumas empresas de geoprocessamento, desde aquelas de pequeno porte até as de grande porte. Então, elas podem ser um início da carreira de vocês na empresa de geoprocessamento. Além disso, o geoprocessamento é muito utilizado dentro das pesquisas. Então, caso você tenha esse interesse, né, em se desenvolver como pesquisador, tem também, né, institutos de pesquisa que você pode atuar, pensar no mestrado, no doutorado e se inserir também nessa formação, que a pesquisa ela também traz, né, esse desenvolvimento acadêmico. Você pode trabalhar em empresas relacionadas ao meio ambiente, à gestão urbana, ao planejamento, tanto urbano como rural. Lembrando que os setores públicos também, né, dependendo do cargo que você possa entrar dentro de um concurso público, você também pode atuar dentro da gestão urbana ou ambiental com o geoprocessamento. Empresas de setor de energia, engenharia, de geologia, enfim. Então, como eu falei, o geoprocessamento ele é possível de trabalhar em várias áreas, né? Então, também é possível de se inserir, né, em diversos setores e empresa. E, claro, né, também a possibilidade de ter a sua própria empresa, né, se desenvolver dentro desse campo de consultoria também. Então, é uma estratégia. O geomarketing também, né, está bastante presente dentro do geoprocessamento, é algo novo, e também é uma área que, se vocês se interessarem, podem, né, ampliar e trabalhar, né, no mercado, né, nesse mercado do geomarketing. Bom, ainda conhecendo um pouco mais o nosso curso, esse slide ele mostra um pouquinho a cara do AVA, né? Então, essas imagens aqui trazem, né, o ambiente virtual de aprendizagem de vocês. E aqui está mostrando como vocês chegam a visualizar a matriz do curso. Então, é importante que vocês visualizam, entendam a sequência, né, ali das disciplinas, percebam conforme vocês vão andando aqui no curso, né, as disciplinas que vocês vão ir fazendo. Então, assim que vocês entram no AVA, a opção do semestre, ela já vem clicada. E aqui, esse exemplo, essa imagem é interessante, porque vocês já vão visualizar aqui ao lado as disciplinas que vocês estão inscritos, né, nesse semestre, no caso aqui, 2025/2. Né? E logo abaixo, então, tem a opção de vocês clicarem no meu curso. Ali no meu curso vai aparecer, então, a matriz curricular, que vocês vão ter acesso, então, a todas as disciplinas que constituem o curso de geoprocessamento. De maneira geral, a matriz curricular, ela é separada em algumas disciplinas e alguns componentes específicos que eu vou falar um pouquinho mais com vocês. Então, vocês sempre vão ter, por semestre, 5 disciplinas, sendo 4 disciplinas padrões e uma, né, que é a última disciplina que vocês realizam, de imersão profissional.
Vamos falar das disciplinas padrões, daqui a pouco eu volto para a imersão. A disciplina padrão aqui, que seria a disciplina regular, ela segue aquele modelo que eu falei anteriormente, onde tem o livro da disciplina, é uma disciplina que vai trazer mais um suporte de conteúdo, embora as disciplinas específicas do curso, o próprio livro, né, já tem um pouco dessa parte prática do geoprocessamento, mas de maneira geral vai trazer aqui o conteúdo, né, que compõe aquela disciplina. Essa disciplina vocês vão ter 4 aulas, né, síncronas com o professor, regente, mediador, com aquelas 4 avaliações que eu falei anteriormente. E a disciplina de imersão profissional, ela sempre vai ser a 5ª disciplina do semestre. Vocês também vão ter 4 aulas dessa disciplina, mas ela tem a intenção aqui de envolver uma prática voltada ao ambiente profissional. Então, a imersão profissional é uma disciplina que alia a teoria que vocês viram durante as demais disciplinas numa prática que tem relação, né, com esse ambiente profissional. Então, elas começam no primeiro e no segundo semestre, elas vão ter um olhar direcionado para uma formação mais geral. Então, no primeiro semestre, vocês vão olhar um pouco mais, pesquisar um pouco mais sobre o curso, entender a carreira de vocês, entender um pouco mais, né, onde vocês querem se desenvolver e quais são as possibilidades, né, de atuação dentro do curso. Depois, né, no segundo semestre, a imersão profissional, ela vem com um olhar de trabalhar habilidades e competências necessárias ao mercado de trabalho. E a partir do terceiro semestre em diante, ela fica bem voltada ao geoprocessamento. Então, vocês sempre vão ter uma prática voltada ao seu desenvolvimento aqui dentro do curso, e principalmente utilizando softwares da área do geoprocessamento, uma prática mais aplicada às disciplinas que vocês viram, né, no decorrer daquele semestre. E a avaliação, ela sempre tem uma entrega mais escrita, tem uma realização da prática, então tem momentos que vocês vão tirar uma foto, tem momentos que vocês vão desenvolver um mapa mental, um determinado mapa, né, uma determinada prática em um software da área, e a partir disso vocês vão trazer num relatório, num resumo expandido, enfim. Então, a imersão profissional, ela tem essa função de aliar a teoria com a prática. E aí o professor, claro, durante as aulas vai explicar, vai trazer mais detalhes dessa disciplina, e vocês vão conseguir também compreender ela lá na trilha da disciplina que está no AVA. Além disso, a partir do 4º semestre do curso, vocês vão ter as disciplinas que a gente chama de ECT, que são Estudos Contemporâneos e Transversal. Então, aqui o objetivo é trazer temas, né, que são discutidos na atualidade, que tem esse caráter transversal, e ela tem uma carga horária um pouco menor em relação às disciplinas regulares, e por isso ela também acontece totalmente online. Então, essa disciplina vocês vão estudar totalmente dentro do AVA de vocês, não tem uma aula, né, específica para essas disciplinas, que ela tem uma carga horária menor, mas vocês vão ter todo o conteúdo disponível lá na trilha de aprendizagem. E ela, quando fala em avaliação, né, ela conta somente com uma avaliação objetiva que vocês realizam de maneira online. Então, esse tipo de disciplina vocês vão ter
a partir do quarto semestre. 2 itens bem importantes aqui. Se puderem, anotem esse valor, deixem grifado, né, para vocês não se perderem aí durante a realização do curso de vocês. É componente obrigatório de todos os cursos superiores a nível de Brasil realizar atividade de extensão. Então, vocês não conseguem se formar no curso sem realizar atividade de extensão. Então, em relação ao curso de geoprocessamento, são 250 horas para finalizar até o final, né, do curso. Não deixem para o último momento, né? Comecem, né? Visualizem as atividades de extensão dentro do AVA de vocês, vão selecionando, vão entendendo, né, os locais que vocês vão realizar, não deixe para o último momento. Daqui a pouquinho tem um slide específico aqui da atividade de extensão, que eu vou poder falar mais sobre esse item, né? Mas já deixem registrado aí em alguma organização que vocês tenham, né? Que são 250 horas. Claro, no AVA vocês também encontram esse valor. Atividades complementares. É diferente, né, da atividade de extensão, mas as atividades complementares vocês também precisam concluir essa carga horária, que é de 40 horas, para concluir o curso aqui, conseguir então efetivar ali a colação de vocês ao final. A atividade de extensão. Então, como eu falei anteriormente, a nível de Brasil, todos os cursos superior precisam cumprir 10% da carga horária da matriz do curso em extensão. Então, hoje, né, a nível de Brasil, todos os estudantes que ingressam no ensino superior precisam cumprir 10% da sua carga horária em extensão. O que é a extensão? Né? Então, a atividade de extensão, ela é uma atividade que tenha, né, aprovação dentro da instituição de ensino. Então, a instituição ela se organiza a partir de projetos, de atividades específicas vinculadas ao curso, e essas atividades, elas sempre têm o intuito de levar o estudante para as comunidades, de modo que a comunidade, a sociedade, ela tenha um ganho ao receber essa realização desse projeto. Então, a extensão, ela sempre tem um cunho social, né? E a extensão, ela deve ser realizada de maneira presencial com a sociedade, né? E isso está dentro das resoluções que regem, né, a extensão pelo Ministério da Educação. Então, na Unicelv, né, a gente tem vários projetos de extensão que vocês podem realizar. Entrem lá no AVA de vocês, vocês vão ver que no AVA tem aquele menu do lado esquerdo, e lá vocês vão encontrar o ícone da extensão. Clicando ali no ícone da extensão, vocês vão perceber que tem um ambiente onde vocês podem incluir as atividades de vocês. Mas antes disso, é importante que vocês conheçam um pouco mais, né, como funciona a extensão na instituição. Então, tem documentos específicos que vocês precisam entregar, tem o projeto que vocês vão conseguir fazer a leitura e compreender o que vocês podem realizar dentro desses projetos. Então, quando vocês clicam lá na aba de extensão do AVA, vocês vão ter uma aba de documentos. Lá nos documentos, cliquem em e-book orientativo sobre a extensão. Esse e-book ele é bem esclarecedor dentro desse processo.
E além disso, todo semestre a Uniaselv ela realiza uma live, né, sobre a extensão e ajuda vocês nesse processo de compreensão, nesse passo a passo de como funciona a extensão na instituição. Dentro do geoprocessamento, vocês vão ver que tem projetos de diversas áreas, então pode ser realizado, né, dentro da área ambiental, dentro da área social, de direitos humanos, que vai ter temas, né, transversais, e tem também alguns projetos mais específicos. Então, dentro do geoprocessamento, a gente tem um projeto relacionado à cartografia, a parte de mapeamento, deixar um mapa, vamos dizer, a compreensão do mapa mais acessível para a população. Então, quando a gente pensa, hoje, principalmente na população idosa, a gente percebe, né, que alguns idosos têm familiaridade de compreender mapas de localização que a gente utiliza no dia a dia, por exemplo, em diversos aplicativos, e a gente tem uma parcela da sociedade que ainda tem muita dificuldade de compreender esses mapas, de utilizar certos aplicativos. Então, esse projeto, né, de cartografia, que está acessível, né, para ser desenvolvido aqui no geoprocessamento, ele visa esse contato e esse envolvimento, né, de vocês com a sociedade, com essa camada da sociedade que ainda tem muita dificuldade de compreender os mapas, de utilizar os mapas, e esse projeto, então, vocês levam, né, esse olhar, esse conhecimento, trazendo, né, essa compreensão da sociedade nessa utilização. Lá no projeto está muito mais detalhado, né? Como funcionam essas etapas, quais são os objetivos, enfim. Mas eu trago aqui como exemplo, né, de projeto que vocês podem realizar. Além desse, vão ter outros, né, outros tantos projetos que vocês podem aderir na atividade de extensão. Meu convite, né, para que vocês não deixem para o último momento fazer atividade de extensão e que vocês conheçam, que vocês acessem essa aba, vejam o e-book, visualizem ali as diversas atividades de extensão que podem ser feitas. Se eu não me engano, em geoprocessamento tem em torno de 40 propostas, projetos que vocês podem fazer. Então, tem várias opções, né? Então é uma questão ali de entender, né, quais desses assuntos vocês conseguem trazer ali para a comunidade de vocês. E as atividades complementares. Então, diferente da extensão, atividade complementar é aquela atividade de cursos que vocês realizam para que vocês ampliem o seu próprio conhecimento, né? Então, na atividade complementar, vocês não interagem necessariamente com a sociedade, né? Mas vocês buscam ampliar o seu conhecimento dentro de conteúdos extras, né, do curso. A Uniaselv tem vários cursos livres que vocês podem realizar, e a partir desses cursos livres vocês ganham uma certificação e conseguem cadastrar aqui atividade complementar. Dentro da área do geoprocessamento, tem diversos cursos online que é possível, né, se familiarizar e dentro de técnicas e processos, né, relacionados ao geoprocessamento, e que após vocês terem esse certificado, vocês também conseguem trazer aqui para as atividades complementares. Caso, né, na região, na cidade onde vocês morem, aconteça algum evento científico da área de geoprocessamento, vocês podem participar, e isso também vale como atividade complementar. Algum curso presencial também, né, entendendo que tem a relação com o geoprocessamento, vocês podem trazer para cá.
Enfim, então todo esse conteúdo, né, que vocês buscam fora da matriz curricular e que traga também uma certificação para vocês, vocês conseguem trazer aqui dentro das atividades complementares. No slide está aparecendo o caminho que dentro do AVA de vocês têm acesso ao regulamento das atividades complementares e onde vocês cadastram também o certificado de vocês. Então, lá em semestre, vocês vão ver na parte superior ali da tela o item de atividades complementares. Clicando nele, vai abrir uma nova página, onde você pode baixar aqui o regulamento. No regulamento está especificado as atividades que são válidas como atividades complementares, né? Então, curso livre, participação em evento científico, tudo isso vai entrar aqui dentro como atividades complementares. Assim, deixa eu só voltar aqui. E logo aqui abaixo, então você, a partir da atividade que você fez, você seleciona aquela que se encaixa, né? Clicando ali, você coloca o seu certificado para validação, né? Depois de validar o certificado, aí vai contabilizar aquelas atividades complementares que você realizou. Quais são os nossos diferenciais aqui no curso da Uniaselv? Todo ano a gente tem a nossa jornada de integração acadêmica. Inclusive, né, quando vocês participam aqui da jornada, a nossa jornada é chamada de Joia, né? Então, quando vocês participam da Joia, vocês conseguem depois validar ela como atividade complementar. Geralmente em agosto a gente tem a mesa ou a live, né, palestra de abertura da Joia. E até dezembro a gente vem com ações relacionadas à Joia. Então, na Joia, vocês podem publicar trabalhos científicos a partir de resumos. Os trabalhos que são aprovados depois são apresentados também. Os polos da Uniaselv também organizam eventos ali no polo que estão relacionados com a Joia, então trazem palestrantes, organizam a apresentação do trabalho dos estudantes, convidam a sociedade, né, para entrar para o polo, para acompanhar, né, os eventos relacionados à Joia. Então, todo esse movimento, né, é feito a partir de agosto. Os melhores resumos que são publicados na Joia, depois são convidados, né, para publicar uma versão completa, como um paper, um artigo científico, na revista Maiêutica. Então, hoje, na Uniaselv, a gente tem a revista Maiêutica de Geografia, que comporta também todo o conhecimento de geoprocessamento. Tem outras revistas relacionadas ao meio ambiente também, que podem, né, comportar o conteúdo relacionado ao geoprocessamento. Então, pensa que bacana, né? Durante a trajetória aqui do curso de vocês participarem da jornada acadêmica, depois já terem um artigo publicado lá na revista. Ao final, né, vocês concluem o curso, já tem participação científica, já podem ampliar o currículo de vocês. Na Uniaselv, a gente também traz diversas masterclass. Essa masterclass, ela gera certificação para quem acompanha ao vivo. Essa certificação vocês podem cadastrar lá nas suas atividades complementares. Então, são temas que podem ser transversais dentro da masterclass ou bem específico, né, direcionado
ao curso de geoprocessamento. Então, geralmente, todo ano, a gente traz algum convidado externo, alguém da área, mestre, doutor, que trabalha também, que tem experiência, né, com geoprocessamento, para falar sobre algum tema aí relacionado ao curso. Então, já tem, né, as masterclasses ficam gravadas, se vocês buscarem no AVA de vocês, vocês vão encontrar aquelas que forem em anos anteriores, mas né, fiquem atentos, porque vocês podem receber o comunicado de uma masterclass específica também do curso. Na instituição, né, no curso de geoprocessamento, a gente também tem alguns laboratórios virtuais, então tem algumas disciplinas específicas com esses laboratórios. Então é bem importante que vocês fiquem atentos à trilha. Na trilha vai ter ali a opção, né, explicando se naquela disciplina tem laboratório virtual ou não, e trazendo um pouco desse roteiro, né, do laboratório. Para além do laboratório, como falei, nas disciplinas de imersão profissional, vocês têm as práticas também de geoprocessamento, que é a partir da utilização de softwares na área. E lembrando, né, que o ensino à distância, ele não se concretiza somente, né, participando da aula com o professor. É muito importante que você invista no seu desenvolvimento no pós-aula, né, no momento de autoestudo. E para que isso também seja eficiente, a gente trouxe aqui algumas dicas. Crie um cronograma de estudos. Então, cada vez mais a gente tem uma rotina, uma vida, né, agitada. E se a gente não se programa para tudo isso, pode ser que o tempo passe voando, né? E aí a gente não consegue, de fato, entrar no AVA, fazer a leitura, compreender, né, quando ocorrem, né, então o período que ocorre cada uma das avaliações que compõem a disciplina. Então, tudo isso é importante, né? Então, crie esse cronograma de estudos dentro da sua rotina para que você consiga realizar esse autoestudo e se preparar, porque a tua jornada acadêmica está ali também dentro do AVA. Estabeleça metas diárias, semanais. Então, a gente também é movido aí por objetivos, e dentro desses macro-objetivos a gente tem que ter as nossas metas, senão a gente também não consegue avançar muito, né, para conquistar aqueles objetivos. Isso geralmente é para tudo na vida, né? Se a gente quer ter uma vida saudável, a gente precisa ter um plano alimentar, né? Se alimentar de uma maneira mais saudável. E para isso, além da meta, é preciso de fato, né, executar. Mas tudo começa com esse cronograma, com essa meta, para chegar de fato à execução. Utilize diferentes recursos, então a gente aprende de maneira diferente. E por isso que lá na trilha vocês têm esses diferentes recursos para entrar em contato. Então, além do livro, tem vídeos, tem artigos, tem podcast. Lembrando, né, que vocês são autônomos na construção do conhecimento, né? A faculdade ela é importante para o nosso desenvolvimento, mas depois que a gente se forma profissionalmente, a gente sempre vai precisar aprender, né? E é a partir desse olhar e dessa autonomia que a gente vai desenvolvendo do autoestudo, aprendendo a buscar novas fontes de conteúdo, que lá depois de formado a gente vai se desenvolver, né? Ganhar essa autonomia para esse desenvolvimento. Então, desenvolvam essa autonomia durante essa jornada aqui de vocês, né? Vão além, né? Vão além do livro,
além das aulas, né? Construam esse conhecimento, né? As habilidades, as competências. Faça anotações e resumos. Então, a escrita é uma maneira muito bacana da gente organizar a nossa mente. Então, ao fazer a leitura, ao ouvir, né, um vídeo, um podcast, anote aquilo que te chamou a atenção, alguns principais itens ali. Esse ato, né, da escrita faz a gente organizar melhor os pensamentos. Pratique o aprendizado ativo. Né? Aqui cada um tem maneiras diferentes de aprender. Quando eu estava na faculdade, eu gostava muito dos mapas mentais. Então, quando eu estudava, né, para as avaliações, eu fazia leitura dos artigos, do livro, né, que o professor trazia como base para estudo. E depois dessas leituras eu montava mapas mentais com chaves, né, com palavras-chave e dentro de uma organização, né, que mentalmente fazia sentido para mim. E isso me ajudava muito. Os exercícios, a gente também sabe que são uma fonte de aprendizado. Inúmeras pessoas estudam hoje para concursos públicos a partir da resolução de questões. Na Unicelv, dentro dos livros das disciplinas, vocês têm exercícios, então vocês podem fazer. E algumas disciplinas vocês contam também com exercícios, atividades de aprendizagem, esse é o nome que vai estar lá no AVA, que são exercícios também que vocês podem fazer, são atividades extras, né, que vocês podem fazer para se preparar para as avaliações. Mantenha um ambiente de estudo organizado. Então, tem esse ambiente de estudo, né, em primeiro lugar, e mantenha ele de uma forma que seja aconchegante, né, que dê sentido, né, ao seu estudo. Às vezes, né, eu vejo, né, estudantes assistindo às aulas, ou deitado na cama, ou às vezes, né, sentado no sofá. Será, né, que essa é a melhor forma de vocês assistirem uma aula? Por mais que ela seja online e às vezes, né, tá ali com o celular assistindo a aula ou com o computador, né? Será que assistir no quarto, na cama é a melhor opção? Né? Ou será que não seria mais interessante ter um ambiente com uma mesa, com uma cadeira, onde vocês possam, dependendo do que o professor traz ali, fazendo anotações e criando os mapas mentais de vocês e entendendo, né, fatos que são pertinentes, importantes e anotando as dúvidas. Então, a gente traz aqui que é importante você, dentro, né, da sua casa, ter o seu ambiente de estudos ali, onde você possa se concentrar efetivamente e assistir a aula. E, claro, fica o convite aqui de você também tentar manter o equilíbrio, né? A gente sempre, na vida, né, quando a gente quer alcançar algum objetivo, a gente sempre tem que se lembrar, né, que o sono é importante, né? Então, dormir bem, alimentar-se de uma maneira mais saudável e praticar exercícios físicos. Então, se vocês, né, trouxerem essa bagagem para a vida de vocês, também vai auxiliar nessas metas no autoestudo. Então, o segredo do autoestudo é a constância e a disciplina. Então, não é porque hoje não saiu tão bem aquilo que eu planejei que eu vou desistir.
não, é constância, né? Então, mesmo que não tenha saído tão bem como eu planejei, eu vou continuar. Amanhã eu vou acertar, no outro dia pode ser que não foi assim, né, como eu planejei, depois eu consigo de novo executar conforme eu tinha planejado e assim vai indo. Então, acho que um dos grandes segredos para planos, para objetivos que a gente quer alcançar na vida é a constância e a disciplina. Então, não vai ser diferente aqui com o curso superior. Para você que é calouro e caloura, dentro do AVA também tem o Guia do Estudante. Fica aqui um outro convite para que você acesse esse Guia do Estudante. De maneira geral, né? Ele vai estar aqui trazendo um pouco mais sobre a metodologia da Unicelv, sobre itens que são importantes para a vida de vocês aqui como acadêmicos e acadêmica na Unicelv. Onde vocês encontram esse guia? Estão acessando a aba de vocês, cliquem em atendimento e ali vocês vão ter o ícone do guia do estudante. Para hoje, então, a gente, né, eu trouxe aqui esses itens que, para mim também, né, é um dos principais itens, onde a gente falou um pouquinho sobre a metodologia da Unicelv, sobre as aulas, os professores, a matriz curricular, né, então as disciplinas, sobre a extensão, atividade complementar, a importância do autoestudo. E fechamos aqui, então, esse encontro com a coordenação de curso. Gostaria de entender aí de vocês como está, né, o ânimo para esse início de semestre letivo. Número 1, querendo mais férias. Número 2, está preocupado. 3, um pouco ansioso. 4, de boa na lagoa. Ou 5, animadíssimo. Então, deixa aqui no chat qual é o número que está representando esse início de semestre letivo. Eu sei que eu falei um monte aqui nessa live, mas foram coisas importantes, né, que eu espero, né, que tenham te auxiliado nesse início da jornada. E quero ver aqui no chat como tá, né, esse início de semestre. Eu estou animadíssima para receber todos vocês, né? Os professores aqui também estão animados para receber vocês nas primeiras aulas aqui, que dão boas-vindas, né? A abertura do semestre, depois nas próximas também. E a gente também se encontra, né, durante as aulas ao vivo, né? De vez em quando eu passo aí nas turmas, dou alguns recados importantes. Então, também estarei animadíssima, né, para conhecer um pouco mais vocês e para passar aqueles recados importantes aí durante o semestre. Finalizo, então, com uma mensagem, uma frase. Leonardo da Vinci, né, que inspira também a Unicelv, que é o Centro Universitário Leonardo da Vinci, né, a Unicelv. Então, a gente traz aqui uma mensagem dele. Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Então, eu espero, né, que nesse semestre vocês aprendam muito, se permitam, né, ampliar o conhecimento de vocês, aprofundar, trazer essa curiosidade, né, uma parte do aprender é a curiosidade, né, sobre os fatos, sobre as técnicas. Então, né, nunca se cansem, né, não tenham medo de aprender e com certeza vocês não vão se arrepender, né? O conhecimento, ele também é poder, né? A gente ganha, né, nossa autonomia, nosso poder, inúmeras execuções, desenvolvimento profissional, compreensão, atuação, né, como cidadãos e cidadãs, né, também atuantes na nossa cidade, na nossa
região. Então, novamente, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse próximo semestre de 2025/2 e contem com a gente, né, para seguir essa trajetória aqui no curso de geoprocessamento. Encontro vocês novamente, então, lá na sala de aula. Tchau, tchau e bom semestre!